Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Verdadeiramente Ele sonda e conhece o nosso coração. Por isso Ele manda a palavra, né, irmãos? Às vezes a palavra, ela sonda o nosso coração. Ela penetra o nosso coração. A Bíblia fala que a palavra, ela é tão viva e tão eficaz, que ela penetra até a divisão dos ossos e da medula, do espírito e da alma. É aquela profundidade que nada alcança. Até os remédios são difíceis de alcançar ali, né? Quando tem uma infecção óssea, uma situação que pega lá a medula, o osso, o antibiótico não chega, a medicação não chega, é difícil, tem que ser um tratamento intensivo, porque é tão profundo. E Deus, com a sua palavra, sonda o nosso coração lá no profundo, bem no íntimo, no escondido, naquilo que a gente às vezes não quer falar. Mas Deus conhece, Deus sonda, Deus sabe e Deus faz. Deus faz mais do que nós estamos pensando. Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus tem mandado a sua palavra para nós nesse tema no Marchem. Eu queria lembrar com vocês o que nós visto durante esses meses. No primeiro mês nós aprendemos que o Senhor Deus, Ele nos estimula, nos ajuda, nos ensina a estarmos prontos para partir, né? Prontos para marchar. Então, como que a gente está pronto para marchar? Vivendo por fé. Nós estamos prontos para marchar quando nós cortamos os laços com o passado, né? Se a gente ficar preso lá, a gente nunca vai para frente. Nós aprendemos a estar prontos por fé, sabendo que Deus já fez, o que Ele já fez por nós até aqui, Ele vai continuar fazendo. O que Deus preparou, Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, tá? Nós vimos também, queridos, que o Senhor peleja por nós. É Ele quem guerreia as nossas guerras. Por quê? Porque nós estamos em aliança com Deus. E somos filhos de Deus. Então, Ele peleja as tuas batalhas. Ele peleja as tuas guerras. Sabe, irmãos, a gente enfrenta a batalha todos os dias. Todos os dias. E Deus vai nos dando vitória. Uma, outra, até que nós vamos olhar e vamos dizer assim: o Senhor venceu essa guerra. O Senhor venceu a guerra total. O Senhor venceu todas as coisas. Ele pelejou por mim em todo o tempo. A gente, na hora que está pelejando, às vezes não percebe, mas Deus está ali fazendo a obra. Também nós aprendemos, queridos, que nós já fomos livres da escravidão. Não precisamos ser mais escravos. E que nós temos que permanecer na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós temos que permanecer livres, porque o Senhor não quer que você viva com a mentalidade, né, de escravo, daquilo que você vivia, no apego do mundo, mas que nós possamos ser sempre livres e permanecer na liberdade com que Ele nos libertou. Vimos também que Ele vai adiante de nós. Ele vai na nossa frente. Ele vai abrindo, preparando o caminho e dando sinais da sua presença em todo o caminho, em toda a travessia, em cada lugar que a gente passa. E Deus também quer falar conosco nessa noite. Hoje nós queremos falar um pouquinho mais nesse tema. Lembrando que se Deus vai preparando o caminho, se Deus já abre o caminho na tua frente, se Deus dá provas de que Ele passou ali antes de você, Ele já sabe como é que é tudo, Ele sabe como é o caminho, Ele sabe as lutas que você vai enfrentar, Ele sabe os obstáculos adiante de você. Ele também, irmãos, nos equipa para a marcha. O Senhor nos dá instrumentos para a gente passar por esse deserto, para nós atravessarmos o deserto, para nós chegarmos até as promessas do Senhor. Você crê nisso? Então, o que Deus quer falar hoje conosco é como Ele nos prepara, como Ele nos equipa, como Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Para quê? Para sermos capazes de obedecer à ordem do Senhor. Se você não foi capacitado, equipado para alguma coisa, já imaginou que você está diante de um acidente, né? Você está andando na rua, tem um acidente automobilístico. Aí a pessoa está lá muito mal. Alguém grita para você e fala assim: vai lá
e faz uma traqueostomia na pessoa, senão ela vai morrer asfixiada. Quem aqui vai e faz? Quem sabe fazer uma traqueostomia? Só se a gente foi preparado, equipado, se nós tivermos, né, traqueostomia, isso aí é ressuscitação. Traqueostomia é aquele furinho que faz aqui, quando a pessoa ficou com as vias aéreas obstruídas e não consegue respirar. Então, faz um furinho aqui, ela respira por aqui, para poder, né, entrar o ar e a pessoa não morrer. Então, a gente faz com a tampinha da Bic, quando não tem nada na mão, né? Mas você vai saber fazer? No meio da rua, tem bisturi? Não. Tem outra coisa? Não, então vai uma tampinha de caneta. Sabe, irmãos, mas você precisa estar capacitado para isso. Você precisa estar equipado para isso. Assim é com a nossa vida com Deus. Deus, quando Ele te dá uma ordem, vai lá e faz. Antes, Ele já te equipou. Ele já te preparou, Ele já te instruiu, Ele já te instrumentalizou para que você chegue lá e seja capaz de fazer, de obedecer a ordem do Senhor. Então Deus dá uma ordem para nós, marchem, quando Deus manda você sair da posição que você está e caminhar com Ele e obedecer a Ele em todas as coisas, Ele também já te equipou. E é assim que Deus trabalha. Deus, Ele nos equipa com as ferramentas necessárias para nós. Sabe, não é que Deus seja econômico, mas é que Deus, Ele nos dá aquilo que nós vamos precisar. Você entende? Deus, Ele te dá um instrumento necessário para que você possa obedecer. Às vezes a gente fica surpreso com essa resposta de Deus para Moisés, né? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Sabe que dá a impressão, à primeira vista, se você lê isso assim, sem olhar o contexto, sem entender tudo que Deus estava fazendo, como nós já vimos, que Ele já falou, avisou antes, que Ele já mostrou o que Ele ia fazer. Então, quando a gente olha assim e vê, dá a impressão que Deus está falando para o povo assim, não fica orando, não. Não vem orar. Não ora, não. E é lógico que na hora dos momentos, nos momentos difíceis, nas horas impossíveis na nossa vida, é lógico que a gente clama a Deus, irmãos. A primeira coisa que a gente faz é clamar a Deus. A primeira coisa que a gente faz é gritar, Jesus! Na hora do aperto, a gente clama, grita, clama mesmo, não é orar assim, Senhor. Não, na hora do aperto é desespero, né, irmãos? Quando você está no carro, pensa. E, de novo, estou falando tanto de carro, né? Em nome de Jesus, que Deus guarde a vida de todos os carros cobra com sangue, acampa os anjos ao redor. Mas você está no carro, de repente alguém te fecha na frente, você breca com tudo. Jesus! Não é assim? Primeira coisa, a gente grita, a gente clama. Mas não é isso que Deus estava falando para Moisés. Olha, não ore, não venham orar, não. Vem agora orar para mim. A verdade é que, se a gente ora sempre, e isso é só um parênteses, se a gente tem uma vida de comunhão com Deus, preste atenção nisso. Se você tem uma vida de comunhão, de busca, de clamor constante, nos dias que tudo está bem, no dia que vier a provação, a luta, o embate, você já vai estar pronto. Não pense que aí naquela hora, você sabe, às vezes a gente só lembra de clamar naquela hora. Não. Nossa vida tem que ser uma vida de clamor e de oração com Deus. Mas o que Deus estava querendo dizer para Moisés aqui, por que, né, você está clamando para mim? O que Deus estava dizendo para eles é que, muito tempo antes, muito antes deles estarem naquela situação, muitos anos antes, Deus já estava preparando o povo para aquele momento. Muito tempo antes, Deus já tinha todos os planos traçados. Deus já tinha preparado aquele povo. O tempo no deserto, o tempo no Egito, trouxe tanta amargura, tanta tristeza, que o povo dizia, tira a gente daqui, tira a gente daqui. Aquilo foi um preparo, porque eles iriam para o deserto.
E o deserto não é tão fácil assim, apesar do Egito ser muito ruim. Vocês sabem como eles passaram ali no deserto tantas coisas. Mas Deus, em todo o tempo, já estava equipando o povo para suportar. Toda a escassez no Egito preparou o povo para a travessia do deserto. Só que o deserto era necessário para chegar na terra prometida. Amém? O Egito era escravidão, só que o tempo da escravidão preparou o povo para o tempo da liberdade. Então Deus vai equipando a nossa vida em todo o tempo. Ele preparou desde muito antes Moisés. Deus separou Moisés. Quando que Deus separou Moisés? Umas semanas antes da saída do Egito, Deus falou, deixa eu ver quem que eu vou colocar para tirar o povo do Egito. Peraí, esse não. Aquele pode ser. Ah, não, acho que aquele outro. Não, irmãos. 80 anos antes, quando Moisés nasce, Deus separa. E eu estava pensando nisso, pensa bem, irmãos. Quando Moisés nasceu, todas as crianças foram mortas, meninos do povo de Israel, crianças pequenas que mamavam, foram mortas. Só Moisés, do povo de Israel, permaneceu vivo. Só Moisés. Agora, veja que absurdo. Porque Deus é assim, né? O único menino israelita ou hebreu, naquele momento, hebreu, que permaneceu vivo, foi ser criado no palácio daquele que tinha ordenado a morte de todas as crianças. Será que Deus não estava nesse negócio, irmãos? Vocês estão aí? Será que Deus não estava nisso? E às vezes a gente olha as coisas acontecendo e a gente não percebe o que Deus está fazendo. Nós não percebemos o agir de Deus. Muitos anos antes, Deus já tinha tudo preparado. Deus preparou Moisés para realizar milagres. Aquilo que Deus proveu na vida de Moisés foi para que ele soubesse que quando Deus agia, Deus fazia o impossível. E às vezes a gente enfrenta as coisas e Deus permite, porque quando a gente olha, a gente fala, Deus é capaz de fazer o impossível. E quando Deus te dá uma ordem impossível, uma ordem fora do contexto, você diz, amém, porque o Senhor é capaz de fazer o impossível. Então Deus vai trabalhando assim, queridos. Ele nos prepara com aquilo que a gente precisa. Pensando assim, eu vejo que muitas vezes, muitos de nós, inclusive eu, diante das situações, diante das ordens de Deus, a gente começa a clamar, Deus, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Por onde eu vou? Na verdade, Deus já nos preparou. Então, quando Deus dá uma ordem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se mover naquilo que Ele já colocou em nós. Nós temos que nos mover naquilo que Deus já preparou para nós. Deus vai dando fé para nós. Deus vai nos dando humildade. Deus vai nos dando autoridade. Deus vai nos dando discernimento para que na hora que Ele fale, vai, faça, haja, obedeça, se submeta. Você não tem que falar, mas como, Senhor? Senhor, é para fazer? Aí você começa a usar tudo aquilo que Deus já colocou em você. Amém? Isso é a nossa vida cristã. Por isso Deus fala para Moisés, por que você clama a mim? Se eu já te preparei para esse dia, para essa hora, para esse momento, não tenha medo. O que Deus estava falando para Moisés era, não pare neste lugar, não tenha medo, não desista, não olhe para trás, porque tudo que você precisa já está aí nas tuas mãos. E é isso que Deus está falando para nós hoje, você crê?
tudo que você precisa para enfrentar esse tempo, esse momento, esse dia, o Senhor já colocou nas tuas mãos, porque Deus nos equipa antes, irmãos. Porque se não fosse assim, nós não passaríamos, nós não aguentaríamos, nós não enfrentaríamos. Acho que só depois a gente olha e diz assim: o Senhor nos deu vitória. O Senhor estava comigo, o Senhor fez todas as coisas. Deus, Ele nos prepara com o instrumento certo. Então, qual foi o instrumento que Deus preparou a Moisés? O que Deus deu para Moisés? Desde lá do comecinho. O quê? Uma vara. Uma vara. E a maneira de Deus entregar uma vara na mão de Moisés não foi a maneira, talvez, que ele mais apreciasse. Porque Moisés morou no palácio, viveu como um príncipe, tinha tudo de bom. 40 anos. E daqui a pouco ele tem que fugir, e ele já sabia que tinha um chamado para ser o libertador de Israel, tanto é que ele foi lá querer resolver a situação pela própria força, e não é assim, é Deus que faz. Então ele foge e vai para Midian, e lá Deus entrega uma vara na mão de Moisés. 40 anos antes de Moisés começar a conduzir o povo, Deus entrega uma vara na mão de Moisés. Moisés vai morar com seu sogro, né? Ele casa com uma mulher lá, Zípora, filha de Jetro, e ele vai morar na casa do seu sogro, e lá... E olha, irmãos, quanta aprovação, né, irmãos? Foi morar na casa do sogro, pensa. É tudo para preparar Moisés para esse dia de livramento, né? Tudo é para preparar. A gente não sabe o que está passando hoje. Está morando na casa da sogra? Está morando na casa do sogro? É dia de livramento. Deus está preparando você para o dia do livramento, amém? Dá glória a Deus, porque é um preparo de Deus na sua vida. Aí, Moisés chega lá e... o que ele vai fazer? Aquele que era príncipe vai ser pastor de ovelhas. Era abominação para os egípcios. Cuidar do rebanho, ser pastor, era abominável para os egípcios. Tanto é que o povo de Hebreu, que tinha por cultura ter rebanhos, ficava numa terra separada, onde eles podiam criar os seus rebanhos, porque os egípcios não admitiam que isso fosse feito ali, e eles não eram pastores de ovelhas, irmãos. Mas Moisés sai do palácio e vai morar lá com Jetro, e a primeira coisa que ele recebe na sua mão, um cajado, uma vara. E ali ele começa a treinar a autoridade sobre o rebanho. Ali ele começa ele recebe de Deus a vara, irmãos. Ninguém fala que foi de Deus. Ele vai morar lá, eles criam ovelhas, ele é obrigado a entrar nesse ofício, e como era costume, ele ia ter um cajado na mão para conduzir o rebanho das ovelhas. Agora veja, depois de um tempo, 40 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, ele está pastoreando as ovelhas com o cajado que Deus conferiu a ele. A palavra de Deus diz que Deus conferiu a ele a vara. E aquela vara ensinou Moisés a ter autoridade sobre o rebanho. Vão para cá, para lá, pega a ovelhinha por aqui, volta aqui. Não vai se jogar lá no precipício. Então, quase 40 anos depois, ele está caminhando e pastoreando e usando a autoridade e treinando a autoridade, e de repente ele se depara com uma sarça que não queima, com uma sarça ardente. Fogo de Deus naquele lugar. E quando ele se depara com Deus, é um encontro com Deus ali. Deus fala para Moisés assim: o que é isso na sua mão? Interessante, né, irmãos? Sabe que Deus não estava vendo? Primeiro, Deus é cego? Não. Deus sabe o que é uma vara? Sabe. Mas ele pergunta para Moisés: o que é isso na sua mão? E Moisés responde: é uma vara. E Deus fala para ele: joga a vara no chão.
E quando ele joga, a vara se transforma numa cobra. E Moisés até, se assusta. E aí Deus fala, pega pela cauda. E Moisés pega pela cauda e ela torna a ser uma vara na sua mão. Deus está mostrando para Moisés que aquela vara é vara de autoridade. É vara que Deus deu na mão dele. Mas aonde ele recebeu essa vara? Lá no pasto. Lá treinando as ovelhas. Lá cuidando do que não era seu, do rebanho do seu sogro. Lá fazendo aquilo que ele não estava acostumado a fazer, irmãos. Ele não estava acostumado a cuidar de ovelha. Ele estava acostumado a fazer assim. Aí vem e serve. Vem abanar Moisés, Essa era a vidinha de Moisés lá no palácio. Claro que tinham outras coisas. Mas ele estava numa posição de autoridade já lá no palácio. Olha, 40 anos Deus treinou ele a ter autoridade de uma forma talvez arrogante, orgulhosa. Aí Deus leva ele para o pasto, 40 anos, agora você vai aprender a autoridade, mas de outro jeito. A autoridade através do meu poder, do meu fogo, da minha palavra, da minha ordem, do meu mover na sua vida. Então Deus prepara, equipa com aquilo que nos é necessário. E aí quando o povo se depara, está encurralado, na frente o mar, atrás Faraó, e não tem saída, o que Deus fala para Moisés, lá em Êxodo 14, 16? E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Você ouviu o que Deus falou para Moisés? E tu estende a tua mão, a tua vara, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o. Quem abriu? Quem ia fender o mar? Quem? Fala aí, tá com medo? É Moisés mesmo. Eu vou falar, é Moisés. Então vai. Quem que abriu o mar? A gente não presta atenção nestas coisas, irmãos? É claro que foi o poder de Deus, mas a autoridade de Deus já estava na vida de Moisés. Às vezes a gente se recusa a receber aquilo que Deus dá na nossa mão. Eu lembrei de uma história. Um pai muito rico, tinha um filho arrogante, orgulhoso, mimado, filho de papai. E esse moço foi estudar medicina. E, primeiro o pai desafiou o moço e falou, você não faz nada, não vai dar nada e tal. Aí o pai disse para ele, olha, se você passar na faculdade de medicina e se formar, eu dou para você o carro que você quiser. Pode ser uma Ferrari, sei lá, nem sei o preço de carro, mas sei que Ferrari é caro, O que é mais caro que a Ferrari? Tem poucos, Mas o pai prometeu para ele, te dou o carrão. Bom, só por causa disso, o rapaz foi, estudou, entrou na faculdade, passou 6 anos de faculdade. No dia que se formou, ele chegou e falou, agora, fiz o que o senhor quis? Tipo, cadê o meu presente, a minha promessa? E quando tem aquela festa da formatura e tal, o pai vai para ele e entrega para ele uma Bíblia. A hora que ele vê aquilo, ele fica com um ódio do pai, uma raiva do pai. Ele pega as coisas dele e vai embora de casa e fala para o pai, você é um traidor. E vai embora, pega as suas coisas e vai embora e nunca mais volta. Larga a Bíblia lá e não quer saber de nada. Passaram-se muitos anos e o pai morreu. Então avisam para ele, olha, seu pai faleceu, é melhor você vir e tal. E agora ele já estava mais maduro, mais consciente da vida, das dificuldades da vida sem o papai para
provê todas as coisas, e ele volta, e ele vai, infelizmente, papai já está morto. E ele chega na casa do pai e começa a olhar as coisas que tinha lá, o que era dele, que ele largou tudo, né? De uma hora para outra, abandonou, desistiu. Aí ele entra no quarto e começa a olhar e acha a Bíblia que o pai tinha dado para ele. E aí, pela primeira vez, ele decide folhear aquela Bíblia. E dentro da Bíblia, ele encontra um bilhete e uma chave. E o bilhete dizia assim: meu filho, como prometi, aqui estão as chaves do carro que você tanto queria. Mas o que eu estou te dando que realmente tem valor é esta Bíblia Sagrada. Isso sim vai preparar você para toda a sua vida. Imagina, né? Como ele não ficou triste, como ele não se arrependeu. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei dessa história, porque muitas vezes Deus coloca na nossa mão algo que você diz, mas não é isso que eu queria. Eu queria a chave do carro, eu não queria esse livro. E Deus está dizendo para você, segura firme, porque eu posso te dar todas as coisas, eu posso te dar o carro, eu posso te dar aquilo que você quer, eu posso te pôr na posição que você quer, eu posso fazer o milagre que você quiser, mas o que vai te preparar mesmo para enfrentar cada situação é o que eu estou colocando nas tuas mãos. Então nós precisamos aprender a receber de Deus aquilo que Ele põe nas nossas mãos, que nos prepara para o dia de amanhã. Sabe, irmãos, às vezes a gente começa a enfrentar, a receber afronta na nossa vida, e a gente pensa, Deus, não era isso que eu queria, não. Eu queria paz e bonança, calmaria, e vem luta, e vem provação, e vem tantas situações. E Deus está preparando você para saber perdoar, para saber amar, para saber enfrentar, para saber caminhar, para saber dar o próximo passo, para que no dia que você estiver em frente ao mar, sem nenhuma possibilidade, perseguido por Faraó, você diz, Senhor, estou pronto, é para dar o próximo passo, eu marcho, e você põe o pé na água, e o mar vai se abrir, porque Deus já te deu autoridade para isso. Então Deus coloca nas nossas mãos o instrumento necessário, e às vezes a gente se nega a receber. A gente não quer ser preparado por Deus. Mas acontece que para enfrentar qualquer situação, nós precisamos ser equipados. Nós vamos enfrentar assim, né? Deus não vai te jogar na fogueira, irmãos. Deus só te joga na fogueira se Ele estiver lá para caminhar junto com você. Deus não vai fazer algo que é para a tua vida ser fracassada, frustrada. Deus te coloca nas situações, porque Ele está te equipando, te preparando, te moldando, te transformando e te dando poder e autoridade para vencer o inimigo diante das situações difíceis. Amém? Moisés foi assim, irmãos. Moisés, ele foi instruído, ele foi dotado, ele foi preparado cuidadosamente por Deus. Você acha que aconteceram esses 80 anos da vida de Moisés, por acaso? Não, tinha o tempo certo para libertar o povo. E Deus preparou, desde muito antes, Deus preparou. E assim Deus está nos preparando, irmãos, cuidadosamente. Sabe para quê? Para a gente obedecer às ordens de Deus. E para a gente ir morar no céu. Nós temos que estar com o jeito certo, a roupa certa, o pensamento certo, a mente certa, o coração certo, o espírito certo, para que a gente possa alcançar a promessa maior, a eternidade. Amém? É assim que Deus está nos preparando em cada situação da nossa vida. E eu sei que Deus está falando conosco. Muitas pessoas têm passado lutas e provações. Você acha que Deus não está no controle de tudo isso? Você acha que Deus não está vendo? Deus não sabe o dia de amanhã?
Deus está preparando você. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Deus está preparando você. Deus está forjando em você um caráter como o caráter de Jesus. Porque Moisés foi um tipo de Jesus. E Ele está forjando em nós um caráter como um caráter dele. Que vai enfrentar o inimigo e vai vencer todas as batalhas. Porque Deus não quer ver você perecer. Deus não quer ver você se perder. Você tem uma aliança com Deus. Por que você está negando essa aliança? Por que você está sendo negligente? Por que você está olhando para trás? Se Deus te chamou, te escolheu, Ele vai cumprir todas as coisas na sua vida. Seja prudente, sábio e recebe a capacitação de Deus na sua vida. Recebe o tempo de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, às vezes o pastor, o patrão, o marido, a esposa, o teu líder, não saiba te explicar o que, o porquê, como. Mas, se você receber uma ordem de Deus, se você receber uma palavra de Deus, aceita essa palavra, confia em Deus, obedece essa palavra. Nós, às vezes, não sabemos explicar os porquês de Deus por causa da nossa mentalidade humana, terrena. Ainda não temos a mentalidade como teremos lá no céu. Mas Deus sabe todos os porquês. Então, recebe de Deus esse treino na sua vida. Recebe de Deus essa capacitação. Recebe de Deus essa instrumentalização. Deus está pondo na tua mão para que daqui a pouco vocês tenham a autoridade de Deus para fazer a obra. Então, não tenha medo de obedecer. Não tenha medo de obedecer. Ainda que você não entenda os porquês, ainda que ninguém saiba te explicar, Deus sabe os porquês da nossa vida. É praticamente como se Deus estivesse falando para Moisés assim, né? Não vem gritar para mim agora. Não vem gritar para mim. Fala para o povo obedecer. E você usa a autoridade que eu te dei. Foi isso que Deus respondeu para Moisés. Olha, não vem gritar agora não. Faz o seguinte, vira para esse povo. Manda o povo obedecer. Porque a ordem que eu dou é para a bênção de vocês. E você usa o que eu já te dei. Agora, irmãos, nós somos equipados por Deus nas situações menos prováveis. Não é que a gente pensa assim, então, né? Tudo certinho, é aí que eu estou sendo equipado por Deus. Que nada. Deus equipa a gente na hora que a gente não percebe. Deus usa para nos equipar. Olha só. Você veria a mão de Deus se você fosse vendido pelos seus irmãos? Antes de ser vendido, você fosse jogado no poço por eles. Aí depois você era vendido como escravo. Depois você ia parar na prisão. Você ia ver a mão de Deus aí? Eu duvido, irmãos, que a gente ia dizer assim, ai, que maravilha, meus irmãos me jogaram no poço, glória a Deus, meus irmãos me venderam como escravo, aleluia, ai, agora eu fui julgado injustamente e fui parar na prisão, opa, oh, glória, duvido. Provavelmente a gente ia dizer para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor não prometeu? O Senhor não me deu sonhos. O Senhor não me deu projetos. O que eu estou fazendo aqui? Mas foi exatamente assim que Deus treinou José para ser governador do Egito. Nas situações mais improváveis. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando. E você perguntou para Deus, por que estou passando por isso? E Deus está te respondendo, porque eu estou te capacitando. Eu estou te preparando. Eu estou te dando na mão aquilo que vai fazer de você aquele que eu já falei. Aquilo que Deus já falou. O sonho que Deus já prometeu. Então, preste atenção. Por quê?
Em todo tempo, José falava assim, eu não vou pecar contra o meu Deus. Gente, naquela hora ele devia falar, oh meu Deus! Né? Oh meu Deus, que história é essa? Olha a enrascada que eu estou. Mas José não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu creio nos sonhos de Deus para a minha vida. E diante das situações difíceis na nossa vida, irmãos, a gente faz uma coisa muito errada, sabe? A gente começa a se queixar toda hora pela mesma coisa. Quando a gente está passando por uma coisa difícil, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou com dor no meu joelho. Isso é verdade. E toda hora você começa, ai, meu joelho está doendo. Passa um pouco, você fala assim, ai, meu joelho está doendo. Passa mais, ai, meu joelho está doendo. Não é assim? Toda hora você fala. E o pior de tudo, a gente fala toda hora e para todo mundo que você tiver oportunidade, para todo mundo que tiver ouvido para ouvir, para quem você ainda não contou, né? Chega a minha mãe em casa, ai, estou com uma dor no joelho. Chega o marido, ai, estou com uma dor no joelho. Entre os filhos, ai, estou com uma dor no joelho. Aí, irmãos, a gente fica queixando da situação. E para qualquer pessoa que a gente tenha oportunidade, é assim. Quando a gente está passando por luta, provação, afronta, muitas vezes, não é para fazer, mas muitas vezes a gente faz. Começa, ai, essa situação, ai, estou passando por essa prova. Ai, a prova, ai, a prova, ai, a prova. Aí você começa, quem tem ouvido para ouvir? Olha, eu estou passando por uma prova. Presta atenção. O Senhor está te equipando. O Senhor está entregando na sua mão uma vara de autoridade e de poder. Então, nós precisamos ter, às vezes, a capacidade de parar um pouquinho. Sabe por quê? Porque a gente esquece que nós não estamos trabalhando para qualquer um, irmãos. Nós estamos trabalhando para Deus. A gente esquece para quem é que nós estamos trabalhando. A gente esquece a quem é que nós estamos servindo. Nós esquecemos com quem é que nós temos aliança. Então, a gente vai queixando da prova. Não queixa não, porque Deus, o Deus que está em aliança contigo, o Senhor que te chamou e te prometeu, Ele está cuidando de tudo. Então, aguenta firme aí. Esse tempo vai passar. Vai passar. Mas você vai estar com a vara na mão. Quando você sair dessa prova, você vai estar com a vara na mão, o cajado na mão. E você vai ter a capacidade de Deus na sua vida para fazer a obra. Amém, queridos? E sabe, trabalhar para o Senhor é o trabalho mais sublime que existe. Trabalhar para Deus é a maior honra que um homem, uma mulher, um ser humano pode ter nessa vida, irmãos. Servir ao Senhor, servir de coração, servir com amor, servir com obediência, obedecer é o melhor presente, é o melhor privilégio, é a maior riqueza que você poderia receber da parte de Deus para a sua vida. E a verdade é que se a gente confia na palavra, você crê nessa palavra? De todo o teu coração? Crê mesmo? Crê de Gênesis a Apocalipse? Crê do 1 ao 22? Amém? Crê? Amém? Se nós cremos, confiamos na palavra, se nós sabemos que Deus falou conosco, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, então quando Deus te der uma ordem, a ordem de Deus é o quê? Faz um propósito aí de jejum. Deus. Agora eu vou jejuar, já estou passando uma dificuldade louca, ainda vou ter que entrar no jejum. Muda de vida, muda de situação, caminha, vai em frente, faz um bem, ama, demonstra, perdoa. Quando Deus te dá uma ordem, obedece, fala, prega, levanta a tua voz, abre a tua boca, exercita. Quando Deus te der uma ordem, se você crê nessa palavra, se você confia na palavra, então nós temos que confiar também, nós temos que acreditar de todo o nosso coração, que tudo que Deus está mandando, que tudo que Deus está pondo diante de nós, que tudo que Deus está fazendo, está debaixo do controle de Deus para preparar a nossa vida e para nos fazer subir um degrau. Pensa nisso, irmãos.
Você crê nessa palavra? Confia nessa palavra? Confie também de que a ordem de Deus para você é para fazer você crescer. É para te paramentar. É para te dar instrumento necessário para você obedecer. Sabe, interessante que hoje é culto de ceia. E a palavra de Deus fala, examine-se, pois, o homem, né? Nós temos que aprender a perdoar. O perdão faz parte de tudo na nossa vida, né, irmãos? Todo dia, porque, olha, todo dia alguém pisa no nosso calo. Ou é no trânsito, como eu falei, ou é dentro de casa, uma palavra torta, ou é, às vezes, uma pessoa que você não esperava, né, uma reação e, de repente, reage. Ou é no teu trabalho uma coisa que vem tão contrária do que você, né, esperava, imaginava, estava até se esforçando por aquilo. Então, o perdão faz parte de tudo. E sabe uma coisa interessante sobre o perdão? Agora eu falei isso, me veio bastante sobre o perdão no coração. Nós vamos tomar ceia, irmãos, sem perdão não dá. Você toma e bebe para a sua própria condenação. Você come e bebe, para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Sabe por quê? Porque o perdão é assim. O perdão, ele não quer dizer que o que o outro fez está certo. Não, o perdão não está dizendo isso. Pode ser que o outro esteja errado mesmo. Então, o perdão não quer dizer que o outro está certo. O perdão quer dizer que Deus é fiel e que Ele faz tudo certo. Isso é perdoar. Isso é perdoar. É você. Quando você perdoa, você está admitindo. Você está reconhecendo que Deus faz tudo certo. Então, nós temos que ser capazes de perdoar. E muitas vezes o que você está vivendo, até a afronta que você enfrenta, como eu falei há pouco, é para isso. É para a gente aprender a perdoar. Porque, sabe, daqui a pouco Deus vai te usar poderosamente, mas a gente trabalhar na obra do Senhor, o perdão tem que estar em primeiro lugar, irmãos. O amor, o perdão tem que estar em primeiro lugar, tem que reinar no nosso coração. E é isso que Deus está fazendo. Deus está preparando você para saber ser o líder, o pastor da sua casa. O pastor dos seus filhos, da sua esposa. Sabe? Homens, vocês têm que saber perdoar. Porque o perdão é que capacita um bom líder. E Deus está te equipando com o perdão para você ser um bom pastor dentro da sua casa. Então, Deus faz tudo isso, irmãos. Agora, quando a gente pensa que Deus nos prepara nas situações mais inusitadas, eu penso em Abraão. Abraão não tinha filhos, Deus prometeu um filho, tudo de bom. Um herdeiro, Deus ia fazer milagre. Glória a Deus. Aí, de repente, o menino é mocinho, né? Tá naquela, especialmente para o povo hebreu, aquela idade da adolescência, a idade em que o pai põe todas as expectativas sobre o menino, já direciona o que vai ser, como vai ser, para ser herdeiro, para continuar a obra do pai. Isaac estava naquele ponto, né? No ponto ele estava. Aí Deus fala para ele, vai e entrega Isaac em sacrifício. E Abraão sobe o monte com Isaac, a lenha, o que ia precisar para acender o fogo, tudo pronto. Você acha que Deus, durante a vida de Abraão, não estava preparando Abraão para esse momento? Abraão só teve capacidade de subir o monte, colocar seu filho ali em cima, amarrar o seu filho e dizer, Senhor, eu te entrego, porque o Senhor me deu, é teu. Não tem problema, é tudo teu, o Senhor proverá todas as coisas. O menino pergunta para o pai, pai, nós temos aqui o machado, né, o cutelo, temos aqui a lenha, o fogo, a corda, tudo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde para Isaac, o Senhor proverá para si o cordeiro. Você acha que Abraão não foi preparado durante toda a sua vida para esse momento de fé? Se não fosse essa aliança de Abraão, Deus ali estava fazendo uma aliança comigo e com você, com a humanidade. E Abraão foi preparado durante toda a sua vida para aquele momento.
Mas deixa eu te dizer, mais do que preparar Abraão para entregar seu filho, Deus preparou o cordeiro que ia substituir Isaac. E na hora de estender a mão, Deus brada do céu: não, Abraão, não estenda a tua mão sobre o menino. E eles olham e tem uma ovelhinha, um carneirinho, um cordeirinho preso nos galhos de um arbusto. E aquele foi o cordeiro próprio para o sacrifício. Durante toda a sua vida, Deus está te preparando para esse momento em que Ele quer te purificar, te paramentar, te dar instrumento para você fazer a obra, para você obedecer. Não pense que o que você viveu, o que você passou, Deus não estava nem aí, não. Deus estava te preparando para esse momento em que Ele quer usar a sua igreja poderosamente com autoridade nessa terra. Assim como Ele preparou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, para dar a sua vida por mim e por você. Ou você acha que quando o mundo estava indo mal, todo mundo pecando e fazendo tudo errado, aí então Deus pensou assim: e agora? Como é que eu vou resolver essa situação? Não, Jesus é o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi preparado muito antes de você dizer: sim, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Ele já estava pronto para ser o seu Salvador. Ele já estava preparado para a missão que ele veio nessa terra. Irmão, Jesus foi preparado desde antes da fundação do mundo para ver esse mundo e está pronto para morrer na cruz por nós. Você acha que também ele decidiu naquela hora: então não tem ninguém, vou eu morrer na cruz? Ele estava aqui na terra como homem e Deus falou: e agora? Preciso matar alguém. Ele fala: mata eu. Não, irmãos. Jesus, ele estava pronto. Ele fala: eu estou pronto para servir, eu estou pronto para falar do reino e eu estou pronto para morrer pela humanidade. Jesus se coloca: pronto, eu estou pronto. Ele foi preparado desde antes da fundação do mundo. Esse texto que eu li, naquela Bíblia, a mensagem fala assim: ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. Não foi algo impensado, ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público. Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. E é por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Deixa eu te dizer, Deus sempre soube o que ia fazer com vocês. Deus sempre soube. Deus preparou Jesus Cristo para te redimir, para te salvar. Por pior que nós sejamos, Deus sempre soube o que Ele quer fazer conosco. Ele não está perdido nos seus planos. E durante todo o tempo, Ele tem nos preparado, nos capacitado. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, 8, diz assim: esses, os que adoram a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele estava sendo preparado, equipado, pronto para vir aqui e cumprir a missão. E é isso que Deus está fazendo na sua vida. Quando Deus dá uma ordem, marchem, é porque Deus está te preparando para você cumprir a obra de Deus, para você obedecer. Então, queridos, vamos viver hoje em obediência. Quando Deus dá uma ordem diante do mar, marchem. A única coisa que o povo podia fazer, irmãos, ou era fugir ou obedecer. Você só tem essa alternativa na sua vida. Ou você foge de Deus, ou você foge do trabalhar de Deus na sua vida, ou você obedece. Só tem essa opção.
O meio do caminho, irmãos, é desgraça, destruição, e é fugir do mesmo jeito. É não seguir aquilo que Deus está mandando. Então, hoje, se Deus já nos equipou para essa obra, se Deus equipa o seu povo muito antes, se Deus tem te equipado em momentos desfavoráveis, aquilo que você não pensava, creia, é porque a ordem que Deus vai dar para você, você vai obedecer e você vai ver milagres. Quando Deus preparou o povo para tudo isso, quando chega ali no deserto, Deus prepara Moisés durante toda a sua vida. Quando chega ali no deserto e ele obedece, levanta a vara, estende a mão e dá ordem ao mar para que se fenda, o povo todo viu o milagre de Deus, viu o poder de Deus, viu maravilhas de Deus. Você quer ver maravilhas de Deus na sua vida? Você quer ver milagres? Obedeça, porque Deus está te capacitando para obedecer. E a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência traz para nós a recompensa, a bênção do Senhor. E é isso que Ele quer derramar sobre a sua igreja nessa noite. Essa palavra para você obedecer é porque Deus está dizendo para você, eu não te mando obedecer se eu não estiver te dando a capacidade de obedecer. Então, não recua, vá em frente, segue a ordem de Deus, obedeça e você vai ver maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Sabe, queridos, às vezes a gente faz uma aliança com Deus e a gente começa a passar por provas e por lutas, quase sempre assim. Quando você toma uma decisão de caminhar com Cristo, começam as provações. E muitos de nós desistimos no primeiro aperto, na primeira situação difícil. E sabe o que nós estamos perdendo? Nós estamos retardando de ver as maravilhas do Senhor na nossa vida. Porque se a gente for fiel à aliança que nós temos com Deus, logo o Senhor vai fazer coisas grandiosas. Mas seja fiel, porque Deus é fiel à aliança. E nós precisamos ser fiéis à aliança. Se nós queremos ver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, seja fiel à aliança. Porque na hora da prova, Deus está tratando a nossa vida, purificando a nossa vida, moldando a nossa vida, refinando a nossa vida, para nós estarmos prontinhos. Sabe, é tão bom estar pronto, porque se a gente morrer hoje, quem sabe, né, irmãos? Se a gente deita, não acorda. Sei lá. É tão bom estar prontinho. Deixa Deus preparar o teu coração. Segue na fidelidade, na obediência. E você vai ver a glória do Senhor. Amém? E se você não morrer, se você continuar vivo, amanhã você acordar, quiser falar com a gente. Se você acordar amanhã, e Deus nos estiver preparando, glória a Deus, porque nós vamos estar prontos para enfrentar o próximo dia. Deus está nos equipando para você vencer todas as batalhas. Amém? Então, vamos ser fiéis à obediência. Pai querido, Pai de amor, eis aqui a tua igreja, Pai. Homens e mulheres chamados por Deus, Pai. Queremos ser fiéis a esta aliança. Mas muitas vezes sozinhos nós não podemos, Senhor. Muitas vezes sozinhos nós não temos forças. E hoje nós temos ouvido da tua palavra que o Senhor prepara, que o Senhor capacita, que o Senhor instrumentaliza, que o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos para obedecer. Pai, é isso que eu peço. Abre os nossos olhos, Senhor, nessa noite, para nós enxergarmos que a cada passo, cada dia, o Senhor esteve nos preparando para essa boa obra das tuas mãos sobre nós. Cada dia o Senhor estava preparando para nós fazermos a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ore halabá, xere malabá, suriandas. Verebachuri, canta, lamassuri, andas tu. Rabaxere, malabás, eis que falo contigo, filho meu. Ouviste a minha voz, ouviste a minha palavra. Não olhes para trás, não queixes mais. Falo contigo hoje.
O teu chamado não é pequeno, não. É grande, grande, grande nas minhas mãos. Eu quero te colocar num alto retiro. Ouve a minha voz e obedece. Espírito de Deus, cumpre a tua palavra, Senhor. Ensina-nos a obedecer, Pai. Ensina-nos a obedecer, Senhor. Queremos estar aos teus pés. Queremos estar de acordo contigo, Pai. Não queremos que o Senhor fique de acordo conosco. Nós é que queremos ficar de acordo contigo, Senhor. Te obedecer, seguir. Andar na tua presença. Suportar aquilo que temos que suportar para que o Senhor nos prepare para a grande obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Louvado e glorificado seja o teu nome. Tira, Pai, a tristeza do coração do teu povo. Tira o medo, Pai. Tira, Deus, a sensação de que as coisas estão difíceis e que não vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo convença de que o Senhor está fazendo a obra. Em nome de Jesus. Tira, Pai, Deus, essa sensação de frustração. Pai, essa sensação de pressão, de estar sendo, ó Pai, opressionado, comprimido em nome de Jesus, Pai. Que haja alegria do Espírito Santo sobre os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Que eles possam crer, que eles possam ver as tuas mãos agindo, Pai, o teu preparo, o teu equipo, Pai, sendo colocado sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, revigora o teu povo, fortalece, renova, levanta, anima, aumenta a fé, Senhor, nos nossos corações, para te obedecermos sem medo, Pai. E renova em nós, Pai, a esperança de que todos os planos do Senhor não são frustrados e que o Senhor vai cumprir um a um. Promessas de vitória, promessas Pai, de um tempo maior, Senhor, de um ministério maior, promessas, Pai, de uma vida melhor dentro de casa, de um casamento melhor, promessas, Pai, de uma vida mais próspera, Deus, promessas de um tempo melhor, de, ó Pai, serviço, obra de Deus nas nossas vidas, as promessas de saúde, as promessas, Pai, de paz e de felicidade, todas elas se cumpram na vida dos teus servos, e os nossos olhos, Pai, estejam fitos em Ti, esperando em Ti, confiando em Ti, porque o Senhor vai fazer tudo o que o Senhor falou. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Que a Tua palavra se cumpra na vida da Tua igreja e que o Teu povo esteja capacitado para Te obedecer em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.